página 88, nós estamos no exercício 3, a letra A nós fizemos, transformamos um gráfico em uma tabela. Gente, aprenda comigo, é sempre assim. Quais são os dados que o gráfico me deu? É sempre o X e o Y. Então, veja quais são esses dados e, obviamente, a gente vai colocar esses dados aí em forma de tabela muito simples. Letra A. Para letra A já fizemos. Letra B. Para se elaborar o gráfico de barras ao lado, é necessário fazer uma pesquisa censitária ou uma pesquisa amostral. Bom, quando a gente faz uma pesquisa amostral, os dados não são muito exatos. Tanto que ele fala, é uma amostra. Como a gente tem um gráfico que tem dados específicos, por exemplo, na agropecuária, a gente viu lá que a quantidade de espécies que foram prejudicadas foram 341 espécies. Então, não pode ser um dado amostral, tem que ser um dado censitário, tá? Então, escreva na letra B. Com certeza, acho que vai ter que escrever no caderno, porque não cabe nesse espacinho aí, tá? Letra B, com certeza, uma pesquisa censitária. Professor, você pode repetir? Com certeza, uma pesquisa censitária, vírgula, pois temos números exatos da quantidade de indivíduos. Bom, na letra C, ele pediu para você elaborar e escrever, mas você não vai escrever, você vai prestar atenção naquilo que eu vou falar. Aprenda comigo, aprenda. Toda vez que você tem uma tabela como essa, você pode tirar conclusões. E essas conclusões que vocês tiram, é sempre legal você colocar os extremos. Quais são os extremos? Os maiores números e os menores números. Então, aqui, por exemplo, na letra C, ele pede para você elaborar um texto sintetizado nas conclusões que você obteve ao elaborar a tabela do item anterior. Então, o que você ia citar? Bom, mencionado uma análise crítica na tabela ao lado, que se refere, tem que falar o que se refere à tabela. A tabela que se refere à quantidade de animais prejudicados, obviamente, pelos setores, podemos concluir que... E aí você coloca os extremos. Quais são os extremos? A atividade que mais causou extinção de animais, ou a sua morte, a sua extinção, foi a agropecuária, com 341 animais extintos. Já a situação que menos causou devastação, problema ou extinção foi a produção de energia, com apenas 70 organismos prejudicados. Simples. Eu fiz uma análise crítica, primeiro, referente ao que a tabela me diz. O que a tabela me disse? A quantidade de animais prejudicados. Pronto. Vou aos extremos. Quais são os extremos? O que mais prejudicou? A agropecuária. Cito a quantidade, 341. E o que menos prejudicou? Foi a produção de energia, prejudicando aí 70 animais. Então, é sempre assim que a gente faz. Sempre uma análise de gráfico é assim. Veja sempre o maior caso e o menor, para você ter uma espécie de comparação. Professor, e o restante? O restante é singular, não precisa dizer. Você vai dizer apenas o que causou mais devastação, mais estrago e o que causou menos. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, era isso que você teria que escrever. Como você escreve e vai esquecer o que você escreveu, eu falei, e quando eu falo, você guarda e não esquece nunca. Então, sempre assim, cita o que fala o gráfico, senão o cara não vai entender. Ah, foram extintas 340 espécies. Do quê? Não estou entendendo. Ah,
Então, o setor, as ações que o homem faz que mais leva os animais à extinção são agropecuária, com tantas extinções, e a que menos causa transtorno é, obviamente, a produção de energia com tanto. Beleza? Fizemos uma análise. Na página 89, a gente tem lá o mundo digital e diz o seguinte: você sabia que o computador possui uma opção de construir gráficos? Sim, na verdade, isso a gente deveria fazer na sala multimídia, né? Todo mundo lá, coloca lá o site, tal, vamos construir uma tabela, vocês vão construir, vão mandar para mim uma tabela, um gráfico e tudo mais. Claro que com orientação do nosso amado professor de informática, o nosso lindão de Jesus Orlando, né? Então, ele iria, claro, nos auxiliar nessa empreitada, né? Mas ali ele construiu uma tabela com dados. Então, ele colocou lá no primeiro, registre a quantidade de espécies ameaçadas e a quantidade de espécies em cada bioma, avaliando em uma tabela de dupla entrada. Dupla entrada porque você vai ter duas informações. Então, você tem a quantidade de espécies e o que foi ameaçado. Segundo, com o botão esquerdo do mouse, pressione e arraste a seta selecionando a tela inteira, para você, obviamente, marcar, selecionar toda a sua tabela, né? Escolha a aba superior, inserir, e selecione o gráfico recomendado, colunas empilhadas. Então, ele disse qual é o gráfico que ele quer, uma coluna empilhada. E na quarta situação, clique no botão elementos do gráfico, insira o rótulo, tal. Pronto, você fez uma tabela. Na verdade, você já fez uma tabela. Já fizeram. Melhor ainda, topzão. Então, viu que é mais ou menos assim, é bem simples, né? Na verdade, presta atenção, o professor não gosta muito desse tipo de tabela. Sabe por quê? Porque, repara lá, na primeira coluna, eu não consigo enxergar, porque aqui é agropecuária. Na quarta, clique no botão, o elemento, ali embaixo. A primeira coluna é agropecuária? E depois você tem ali um pontinho de outra cor, né? Não, professor, é Amazônia. Desculpa. É Amazônia, tudo bem. Você vê que eu não enxergo mesmo. E aí, ali você tem duas cores, né? Você tem nessa tabela duas cores, uma clara e uma escura. Quais são essas cores? Laranja azul escuro. Tá. O laranja maior? Beleza. Então, repara que ele usou dois dados numa mesma coluna. Ele colocou, com certeza, a quantidade de espécies e a quantidade de, obviamente, animais extintos. Eu não gosto muito desse tipo de tabela. Eu prefiro a tabela que vocês vão terminar da página 88. Por quê? Porque ela está um do ladinho do outro, eu acho que fica mais fácil da gente olhar, né? Mas é aquele ditado, cada um vai fazer da melhor forma com que quer, tá? Bom, no exercício 1 da página 89, ele pediu para a gente fazer uma tabela. Vamos ter que fazer uma tabelisca aí, tá? Agora, a sua vez, com base nos dados da tabela ao lado, construa um gráfico do tipo de colunas empilhadas que relacione a quantidade de espécies são completadas pelo plano. A ação nacional, as espécies que são contempladas aí pelo Plano Nacional de Ação Nacional, CONPAN, e com a quantidade de espécies que não são assistidas pela ação nacional, ou seja, sem PAN, né? E aí depois colhe no seu caderno o gráfico. Na verdade, a gente teria que fazer isso na sala multimídia e colar, obviamente, no nosso cadernito, tá? Mas, na verdade, nós não vamos fazer isso. A gente vai fazer no caderno agora, sem colar nada. Bom, vamos lá. A gente vai ter que colocar duas colunas, uma em cima da outra. Então, você vai ter que escolher uma cor clarinha e uma cor mais escura para colocar, obviamente, em cima dela, tá? Agora, outra coisa. Vamos, primeira coisa. Para a gente fazer uma coluna, a gente tem que ter dados, obviamente, de números. Muito bem. Sem PAN, qual é o maior valor? 32. 32. E o menor? 0. 0. Então, saiba que a coluna menor que você vai fazer, o tamanho dela vai ser 32, que a gente vai fazer sem PAN
a coluna menor, tá? No caso, é mais escura. É aí que quer fazer? Não, no caderno. No caderno. O que é esse negócio de PAN? Na verdade, PAN é a Ação Nacional de Proteção contra o Bicho. Então, o bicho é preservado. Na verdade, tem uma os bichos que têm dele. proteção, sem Então, proteção. com PAN e sem PAN, né? E com PAN, qual é o maior número que nós temos? 228. 228. Bom, 228, vamos pensar no caso 250. Então, a gente pode fazer 50, 100, 150, 200, 250. Esse vai ser o nosso número, vai ser o Y. Beleza? Quantidade, show de bola. E na de baixo, a gente vai fazer, obviamente, as espécies. Que, de novo, você vai numerar. Numera aí as espécies. Mamífero número 1, ave número 2, réptil 3, anfíbio, tal. Bora, Palozinha, de novo, fazer tabelos. Vamos lá. Bom, então decidimos já que a gente vai fazer de 50 em 50, que vai abranger legal a minha quantidade. Então, o Y vai ser de novo, quantidade. Show de bola. Quantidade de organismos aí, obviamente, nessa ação. Bom, eu vou de 50 em 50, então nós já decidimos. Achei. 50 aqui. Então, eu vou colocar 50, 100, 150, 200 e 250. Beleza? Primeiro que a gente vai fazer... Quantas linhas, mais ou menos, professor? Quantas o quê? Quantas linhas? Uma linha cada um, ou pula 2 linhas para cada um, vai depender aí. Bom? Vamos lá? Aqui, a gente vai escrever embaixo, então, são as espécies. Então, meu X vai ser espécie. Show de bola. Primeira espécie aqui eu vou fazer também uns quadradinhos aí, para a gente fazer cada um deles, né? Não sei quantos são 6. 6, muito bem. Então, vamos para o primeiro. Primeiro é mamífero. Eu vou fazer primeiro com PAN, que é o número maior. Quantos mamíferos tem PAN? 78. Então, ó, eu tenho aqui 50, tenho 100, metade é 75. Pro, faz a legenda? Depois a gente vai fazer lá embaixo, tá bom? Tá bom. Depois a gente faz. Então, aqui, ó, nós vamos colocar um pouquinho maior que 50. Então, vou subir aqui, um pouquinho maior de 50. Opa, aqui. Muito bem. Show de bola. Então, esse é com PAN. Quer fazer a legenda já? Faz um quadradinho embaixo. A minha vai ser sem pintar, com PAN. Então, aqui eu vou escrever com PAN. E a minha legenda, meu quadradinho pintado, é sem PAN. Muito bem. Essa é a minha legenda. Linda essa legenda. Vocês não estão vendo nada a legenda. Olha lá a legenda. Show. Muito bem. Agora vamos ver dos mamíferos. Quantos tem sem PAN? 32. Então, 32. Aqui, do meio do 0 e 50 é 25. Um pouquinho mais. Então, aqui no meu vai ficar, obviamente, o que está sem PAN. Por isso que eu falo, eu não gosto muito dessa representação. Eu preferia colocar ela aqui do ladinho, mais bonitinho, né? Mas não é isso que ele quer, a gente vai obedecer o que ele quer, né? Meio Beleza? estranho, né? Meio desorganizado, né? Sei o quê? Fica meio desorganizado, meio... Na verdade, é o visual, Bruno. Eu não gosto muito desse visual, mas isso é um critério meu, né? Cada um tem o seu, né? Bom, das aves, agora vamos colocar o número 2. Pula uma linha aí para não ficar um grudado no outro. Quantas aves tem PAN?
228. Bom, aqui é 225. Então, repara que vai ter aí bem grandão. Opa, passou. Professor Burrão. Aqui, para cá. Foi para cá. Muito bem. Olha lá o cupom. E agora, sem pan de ave. Quanto é? É 4. Meu Deus, aqui é 25, 4, é só uma linhazinha. Vou pintar ela de preto aqui. Olha, bem pequenininha. Tá bom? Aham. Próxima, répteis. Número 3. Quantos organismos são? 66. 67. Aqui é 50. Um bocadinho mais, menos aqui. Então, aqui eu tenho 67. Mais ou menos. Já ficou até um pouquinho mais alto. Tá bom. De vocês tem que ficar bonito. E o réptil é o 3 mesmo, né? Sem pan são 13. Vamos fazer um bocadinho mais. 13 para mim vai dar isso aqui, ó. Muito bem. Quarto é anfíbio. Quantos organismos tem com pan? 41. 41. É um pouquinho maior do que essa. E sem pan, quantos tem? Não tem. Não tem. 0. Show de bola. Não tem. Quinto vai ser os peixes marinhos. Quantos sem pan? Sem pan, 10. Com pan. Sem- Desculpa. Com pan. 87. Tá um bocadinho mais para cima. 87. Merilidson falou. Sem pan tem 10, Merilidson? Tem. Então, vou colocar um pouquinho menos do outro ali, que tinha 13. 10. Pronto. Quinto. E o sexto, último. Invertebrado marinho. Quanto tem com pan? 19. É só um pequinho mesmo. Bem pequenininho. E sem pan tem 10. De novo, 10. De novo, mesma distância. Show de bola. Pronto. Fizemos o gráfico. Só ficou faltando uma coisa. Pintar. Não. Não? Bom, O título. Quê? O título. Título. Que título que você colocar? Vamos colocar. Grupo. Ixi, o senhor não sabe escrever. Você fez um quê? Grupo de espécies. É de qual página esse exercício? Nosso título. Que lindo, ficou maravilhoso. Pro, é de qual página esse exercício? Página 89, o exercício 1, gatinha, lá embaixo. Eu vou marcar aqui. Então, marque, por favor. Faça isso, marque, por favor. Quanto tempo falta? Ixi, tem bastante tempo. Quero terminar isso aqui hoje. Para amanhã a gente fazer o aplicando. Amanhã eu vou fazer alguns exercícios e o restante vocês vão fazer. Ó, vou fazer os mais fáceis, mais difíceis eu vou deixar para vocês fazerem. Mentira. Faz ao contrário, professor. Eu sempre faço ao contrário, Brunão. Quem vê até pensa que eu judio de vocês. Bom, página 90. Planejar e realizar pesquisa estatística. Tendo compreendido a diferença de pesquisa estatística censitária e amostral, vamos realizar uma pesquisa considerada o seguinte universo estatístico. Alunos do Fundamental 2 de uma escola. Acompanhe as atividades a seguir, realizar essa pesquisa sobre o tema instituição e projetos que desenvolveram a preservação e a proteção de animais em risco de extinção. O primeiro exercício diz lá, você e seus colegas deverão seguir as etapas
descritas abaixo para realizar a pesquisa, seguindo as orientações do seu professor. Após realizar a pesquisa, os alunos deverão analisar os dados obtidos para organizar uma apresentação desses dados. Ou seja, você vai fazer uma tabelinha, isso é óbvio, né? Ou um gráfico. Acabou. Primeiro exercício diz lá, primeira etapa, nós vamos fazer o planejamento. Vamos lá. Definam o objetivo da sua pesquisa, isso é, qual é a informação que vocês desejam obter com ela. Bom, vamos parar para pensar no seguinte, de todos os projetos de preservação animais, qual é o mais conhecido que nós estudamos até agora? Projeto Tamar? Perfeito, Brunão. É. O projeto Tamar é o mais conhecido. Então, o nosso projeto vai ser, presta atenção, nós vamos fazer uma pesquisa, na verdade, a gente deveria fazer uma pesquisa, né? Dos alunos em sala ou da escola, para perguntar quantos conhecem, já foram lá e têm conhecimento do projeto Tamar. Beleza? Então, eu quero que você escreva. Nossa pesquisa será baseada em quantas pessoas conhecem e ajudaram o projeto Tamar. Muito bem. Segunda questão, defina qual é o público-alvo. Quem é que nós vamos fazer isso? Bom, se ele falou lá ensino fundamental, nós vamos fazer essa pesquisa desde o 6º até o 9º. Então, quem vai participar? O 6º A, 6º B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Então, Ô, professor, mas o 7º A e 7º B não é o que vai fazer? Mas vocês vão participar da pesquisa também. É. Nós vamos pesquisar, perguntar para vocês. Então, vamos lá. Então, escreva lá. O público-alvo serão os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º. Da onde? Da minha escola. Quando a gente vai fazer isso? Não vamos. Estamos em pandemia. Mas a gente podia fazer entre a gente. Fazer entre vocês? Bom, do 7º ano a gente pode fazer entre vocês. Legal, dá para fazer. Mas os outros a gente vai ter que chutar, amor, infelizmente. A merda de estar em pandemia é isso. É que a gente está, teoricamente, junto, mas nós estamos isolados. Essa é a verdade, né? Eu ainda consigo estar presente com um número maior de alunos, mas vocês é só com vocês mesmos. Bom, elabore quantas perguntas a gente vai fazer para esse povo. Bom, a primeira pergunta tem que ser qual? Você conhece o projeto Tamar? Antes disso, Bruno. Você já foi no... Não. Antes disso, Rafa. Você Qual é quer, seu part- nome? Antes Que série? quer participar da série? nossa pesquisa? Nós não vamos dividir os caras em série. Então, o cara fala, conheço, legal, mas vou colocar ele aonde? No 6º, no 7º, no 8º? Então, a primeira pergunta, coloca aí primeira pergunta. Qual a sua série? Agora a gente vai fazer a segunda pergunta. Precisa ser o nome dele? Não, não interessa o nome dele. Para nossa pesquisa não interessa. Só interessa saber que ano que ele estuda. Primeira pergunta, qual é? Conhece o projeto Tamar? Se ele conhece o projeto, show de bola. Então, segunda pergunta, escreva lá. Você tem conhecimento do projeto, Tamar? Agora, terceira pergunta. Se você já foi lá, já... Isso pode se tratar como conhecimento. Já ajudou? Já ajudou o projeto? Se você conhece e se você já ajudou. Então, a terceira pergunta é se você ou alguém da sua família já ajudou o projeto Tamar.
Agora, quarta questão. Definam onde você e seus colegas anotarão as respostas. Bom, vocês podem anotar a resposta num papel e depois vocês vão compartilhar com os alunos esses dados para ser feito uma tabela. Perfeito? Então, escrevam. Os dados serão anotados pelos alunos. Serão anotados pelos alunos para a confecção de uma tabela. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é a tabela. Então, isso aí não cabe aí na página 91, que ele quer, segunda etapa. Agora que você pesquisa seja planejada, você e seus colegas podem realizá-la. Na verdade, a gente já teria que ter perguntado, né? O que a gente vai supor alguns dados. Não tem como, né? Bom, vamos lá. Aqui nós temos a seguinte situação. Vamos apagar aqui. Faz esse espaço aqui ou faz no caderno? Aí nesse espaço você vai fazer a tabela, Bruno. Ah. É a tabela que você vai fazer. O gráfico, desculpa. A tabela não. A tabela a tabela é bem mais fácil. Então escreve lá. Primeiro, qual que vai ser o título? Projeto. Não. Pesquisa sobre o projeto Tamar. Pesquisa sobre projeto Tamar. De novo, o professor não é alfabetizado. Ainda bem que eu fiz matemática, não português. Projeto Tamar. Beleza! Agora, presta atenção. Nós temos aqui 3 colunas. Qual é a primeira? Sua série. Série, show de bola. Série, 6º ano. 7º ano. Professor, isso é uma tabela, né? 9º ano. Muito bem. Ei, Qual a professor. primeira pergunta? Primeira pergunta. Você conhece o projeto Tamar? Conhece. E a segunda pergunta, qual é? Alguém da sua família ou você já ajudou o projeto Tamar? Ajudou. Muito bem. Ajudou. Show de bola. Então, ó, vamos fazer no 7º ano. Vocês que estão aí, quantos nós temos aí agora? Nós estamos em... Quantos nós estamos? Chat. 18 participantes. Tem 17 alunos. A quem de vocês conhecem? Todo Eu já mundo ouvi acha, né? falar, mas eu nunca fui lá. Eu conheço. Então, vamos entender. Conhecer ou ir lá? Conhecer é uma coisa, ir lá é outra. Então, conhece. Quem conhece? Merelino, você conhece? Eu já ouvi falar. Rafa? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Então, conhece. Maria? Hã? Fala, Maria. Eu não estou escutando. Foi? Então, Maria foi. Clara, foi? Conhece? Não. Fernanda? Ana Fernandes? Já fui. Já foi. Bruno? Eu conheço, mas nunca fui. Conhece. Vitória? Conheço. Marcela? Marcela? Não respondeu. Isa? Isabela? Conheço. Conhece. Isabelle? Conheço. Camila? Eu já fui lá. Já foi? Já. Pô, topzão. Camiliume? Já fui. Já foi. Heitor? Heitor?
Lucas? Só conheço. Conhece. Lucas? Conheço. Conhece. Sofia? Conheço. Conhece? Muito bem. Então, bom, nós Sim. estamos em 17 participantes. Na verdade, era o 18, agora passou para 17. Como eu, 16 também conheço. Então, uma pessoa só não conhece. Então, são 17. Não, são 17 menos um, são 16 pessoas. Então, 16 pessoas conhecem. Opa, no 7º ano. Tava também falando assim. 16. Quem ajudou? Quem daí já ajudou? Eu acho que eu ajudei, né? O ajudar pode ir lá e comprar uma camiseta. Isso é uma ajuda. Eu nunca fui, professor, então. Ninguém Não. aqui ajudou? Eu. Camila Eu ajudou. também. Eu A outra ajudei. Camila também. Então, 2. Eu ajudei também. A Ana também. 3. Só? Show de bola. Então, 3. Muito bem. 3 ajudou. Perfeito? 6º ano. Vamos pensar que eu tenho, no 6º B, eu tenho 8 alunos. Então, vamos entender que um não conhece. 7 alunos. Quanto ajudou? Vamos colocar só um. 8º ano, da tarde, eu tenho 17 alunos. Vamos entender que metade conhece. Vai, 8. Quantos ajudaram? 4 pessoas. Não dou aula para o 9º. Quantos alunos vocês acham que conhecem? Mais ou menos. Uns 12? 12. Quantos vocês acham que ajuda? 7. 7. Acabou. Então, esse aqui vai ser o gráfico que a gente vai fazer. Aqui, ó, presta atenção. Esse gráfico vai dar tempo de eu te explicar. É isso que você vai fazer no número 1 da página 91, tá bom? Então, ó, o Y vai ser quantidade. E agora aqui a gente vai ter que fazer uma legenda. 2 quadradinhos. Ô, professor, eu tinha feito a tabela no número 1. Eu também fiz, eu fiz exatamente. Tenta fazer um gráfico menorzinho. Praticamente. Nós vamos ter que fazer, ó, uma legenda. O pintadinho vai ser conhece. E o sem pintar vai ser ajudou. Então, olha primeiro a tabela, como é que vai ficar. Olha aqui para mim. Gente, olha aqui. 6º ano. Quantos conhecem? 7. Então, ó, eu tenho até 16. Então, aqui dá para fazer de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y, quantidade. Então, no 6º ano, 7 conhecem. Eu vou subir aqui entre o 8 e o 7 conhece. Só que tem outro dado. Quantos ajudou? Uma pessoa só. Então, aqui, uma pessoa. Então, aqui vai ser o 6º ano. Beleza? Vamos para o 7º ano. Olha lá. 7º ano. Quantos conhecem? 16. Ó. 16 Professor, conhecem. eu posso fazer o gráfico daquele jeito que a gente viu na outra página? Tipo, colocar Não, dentro? vamos fazer uma coluninha do lado da outra. Quantos Tá. ajudaram? 3 pessoas. Entre o 4 e o 6. Beleza? Não esquece de colocar aqui X. Qual é a característica do X? Qual é o dado que a gente está colocando do X? O X é série. Série. Show de bola. Conseguem terminar isso aí, tá bom? Aham. Falta 1 minuto para terminar nossa aulita. Tchau, galera. Tchau, professor. Obrigada. Amanhã a gente... Tchau, professor. Tchau, Falou, professor. Tchau, tchau.